uns com os outros. Obrigada, pastor. A palavra do Senhor fala que o Senhor ordena a bênção onde há unidade. Quando a gente se une, quando nós nos unimos na presença de Deus, coisas tremendas Ele realiza. E essa noite Ele já começou. Amém? Você crê nisso? Deus está aqui neste lugar. E eu tenho certeza que Ele vai tratar aos nossos corações. Quero agradecer ao pastor Jairo, pastor Jorge, pastora Solange. Obrigada pela oportunidade que nos dá de estar aqui nesse altar e compartilhar a palavra de Deus. Sem muita demora, né? Eu gostaria de que vocês abrissem, você que está com sua Bíblia, abrisse no livro de Jeremias, capítulo 18, um texto bastante conhecido. Jeremias, capítulo 18, a gente vai ler do verso 1 ao 6. Do verso 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que o oleiro fazia, se quebrou, se estragou na mão, tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos repetir o versículo 6 juntamente comigo? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eis como barro na mão do oleiro, assim sou eu, assim é você, assim somos nós, na casa do nosso Deus, como um barro na mão do oleiro. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, exatamente assim como somos, pó, como barro, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Assim como o barro precisa do oleiro, nós precisamos de Ti, Senhor. Assim como o barro necessita estar na mão do oleiro para ser transformado num vaso lindo, assim também nós estamos aqui, Pai, na Tua casa. Faz de nós, Senhor, um vaso novo na Tua presença. Oh, Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui neste lugar. Tu tens liberdade nessa noite de fazer em nós e através de nós, liberdade que só o Senhor tem de fazer e trabalhar. Isso nós reconhecemos, Senhor, e temos certeza. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o melhor para cada um de nós, porque o Senhor nos conhece. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se assentar, queridos. Como um barro na mão do oleiro, assim somos nós. E o tema que a gente poderia dar para essa palavra é assim: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sou eu na casa de Deus. Nós somos como um barro na mão do oleiro. Esse texto que nós ouvimos, acabamos de ler, é um texto bastante conhecido. A gente já ouve tantas pregações sobre ele, né? Ele fala do profeta Jeremias. O profeta Jeremias estava no momento cansado porque
ele pregava a palavra de Deus, anunciava a palavra de Deus para um povo que não dava ouvidos àquilo que ele estava falando. Ele levava a palavra de Deus para esse povo, ele levava o povo, conduzia o povo ao arrependimento. Mas esse povo não dava ouvidos a que ele estava falando, aos seus ensinamentos. Então Jeremias se encontrava ali, vamos assim dizer, no estado de passividade, de cansaço. Aí o Senhor pegou e falou, não, vou falar com ele. E o que eu acho maravilhoso desse Deus é que ele fala de formas diferentes. Ele encontra formas diferentes para falar conosco. E aqui a gente vai ver a maneira que ele falou com Jeremias. Como ele encontrou Jeremias naquela condição. Talvez você tenha vindo aqui esta noite também desta maneira. Eu tenho cansado de falar tanto desse Jesus, mas não vejo nada acontecer. Mas saiba de uma coisa, você está na casa do oleiro. E quando você está aqui na casa do oleiro, tem jeito. Tem jeito. Na mão do oleiro, o barro se torna vaso. Então tem jeito sim. Diga para o seu irmão, olha, tem jeito a sua situação sim. Tem jeito sim, porque nós estamos na casa do oleiro. Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele levou Jeremias até a casa do oleiro. E para ir à casa do oleiro, ele falou para Jeremias o quê? Primeiro, levanta-te. Para ele ir à casa do oleiro, Jeremias tinha que sair daquele estado de passividade dele. Ele estava ali, cansado, triste, abatido. Mas como o oleiro queria falar com ele, ele falou assim, Jeremias, levanta-te. Então o que eu entendo com isso, queridos, que não é sentado e nem deitado, mas é de pé que Deus vai falar conosco. É de pé. Não é sentado e nem deitado, mas é de pé. Sabe por quê? Porque sentado, você está aí sentado, o seu campo de visão é um. Você não consegue ter amplitude de um todo aqui, você não consegue observar lá em cima, você tem essa visão onde você está sentado. Mas se você se colocar de pé, como eu estou aqui, a minha amplitude é maior, meu campo de visão é maior. Eu consigo observar e ver tudo. Então, querido, é de pé que Deus quer falar contigo, porque Ele vai abrir os teus olhos e você vai conseguir ver aquilo que Ele quer fazer e realizar na sua vida através da fé. Você vai conseguir enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. Não é sentado e nem deitado, é de pé. Então ele falou para Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele mandou Jeremias levantar, né? Agora, para Jeremias ir à casa do oleiro, ele teria que fazer o quê? Descer. Descer para ir à casa do oleiro. Não era um subir para a casa do oleiro, não era um trajeto normal para a casa do oleiro, mas era descer para ir à casa do oleiro. E ele fala mais, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não é onde eu quero, não é onde você quer, é onde Deus quer falar. E aqui é a casa do oleiro. Deus fala conosco aqui na casa dele. Deus está falando conosco porque aqui é a casa do oleiro. Por isso ele falou, Jeremias, levanta-te e desce. E lá falarei contigo. E quando Jeremias desceu, chegou à casa do oleiro, ele contemplou uma cena. Ele entrou e viu o oleiro fazendo o quê? O que o oleiro estava fazendo? Vaso. O oleiro estava moldando um vaso. O que Deus está fazendo aqui nessa noite na minha vida e na sua vida?
moldando as nossas vidas. Nós estamos na casa do oleiro. Nós somos barro. Deus está trabalhando o barro, a massa aqui. Deus está moldando a massa. E Jeremias começou a observar o oleiro ali. E Deus falou para ele: olha, Jeremias, está vendo o oleiro? E Jeremias começou a observar. Mas de repente ele viu que o oleiro pegou aquele vaso que ele estava moldando ali naquela roda, e aquele vaso de repente se quebrou. Se quebrou ali. E ele começou a falar com Jeremias: ó, Jeremias, para você, Israel pode estar perdido. Para você, Israel, pode não ter jeito, mas para mim não, Jeremias. Para mim, o barro nas minhas mãos, eu faço dele um vaso. Para mim, Israel não está perdido, porque eu tenho um sonho e um plano para essa nação. Eu e você nas mãos do Senhor, não está nada acabado, não tem nada perdido. Por quê? Porque Ele tem um sonho, um plano na minha vida e na sua vida. E esse plano é o melhor. Então Jeremias começou a olhar. E aquele oleiro começou a trabalhar aquele barro. E ele fala: e desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou dele outra vez, conforme o que pareceu bem aos teus olhos. O oleiro estava ali fazendo o vaso, moldando o vaso. Mas de repente, aquele barro se quebrou ali na roda que ele estava fazendo. Aí o que o oleiro fez? Pegou aquele barro novamente, começou a trabalhar. E Jeremias observando. O oleiro, ele representa Deus nessa linguagem, nessa passagem aqui da Bíblia. Ele representa Deus. Na casa do oleiro, nós precisamos estar nas mãos do oleiro. Não basta só estarmos na casa do oleiro, nós precisamos estar nas mãos do oleiro. Por que nós precisamos estar na mão do oleiro? Porque, aprendendo sobre o oleiro, a gente foi procurar sobre o oleiro, quando ele está ali entregue a sua obra, ele é soberano. Ele é soberano. Ele sabe exatamente como fazer e o que fazer. O Senhor é soberano na minha vida e na sua vida. Ele sabe exatamente o que fazer comigo e com você. Ele sabe exatamente como trabalhar na minha vida e na sua vida. Por isso Ele é soberano. Ele sabe como trabalhar a sua obra. Ele sabe como moldar o vaso. E para fazer um vaso, não é qualquer barro. Existem mais de 200 tipos de barro. Nós fomos feitos do pó da terra, um tipo de barro que se chama argila branca. Nós fomos feitos deste barro. Mas existem tantos outros barros. Barro vermelho, que se faz telha, tijolos, mais de 200 tipos de barro. Mas por que nós fomos escolhidos desse tipo de barro, pó da argila branca? Sabe por quê? Porque este barro, ele tem liga. Este barro, ele pode ser moldado. Ele pode ser trabalhado. Quando o oleiro pega este barro, e ele começa a amassar, a tirar as impurezas dele. Ele escolhe o barro, ele leva lá para a casa dele. Antes de ele colocar sobre aquela roda, ele vai tirando as impurezas.
Ele vai tirando as pedras. Porque não sei se você observou, quando tempo de seca em algum lugar que tenha muita terra, quando você olha uma terra seca, ela está rachada, né? Ela tem uns torrões. Ela forma uns torrões, né? E esses torrões são duros. São duros. E eu estava vendo numa reportagem lá, a respeito disso, do oleiro. Lá no Rio de Janeiro tem uma firma que se chama Patrol, e essa firma vai nos sítios, e eles tiram aqueles barros, aquelas pedras, aqueles torrões grandes, e leva para a empresa, onde eles podem quebrar aquilo, amassar aquilo, para poder fazer tijolos, telhas, cerâmicas e tantas outras coisas. Eles pegam aqueles torrões grandes e levam. E o oleiro, para chegar ao ponto de ele escolher o barro, para poder pôr naquela roda e amassar, ele precisa tirar esses torrões. Ele precisa quebrar esses torrões. E o que a gente aprende com o oleiro é que torrões grandes são fáceis de ser tirados. Ele vai lá, escolhe os maiores, ele joga fora. E leva só o que é preciso, só o que é necessário. Mas existem pedrinhas tão pequenininhas, tão imperceptíveis, que se o oleiro não tiver olho clínico, como o Senhor tem nas nossas vidas, ele vai pegar esse barro, vai amassar, vai pôr naquela roda, vai fazer um vaso e sabe o que vai acontecer? Vai dar ar. Vai dar ar. E o que acontece quando pega ar? Quebra o vaso. Racha o vaso. Por que eu falei que na casa do oleiro nós precisamos estar nas mãos do oleiro? Porque existem torrões na minha vida e na sua vida que só o olho clínico do Senhor pode tirar. Mas que torrões são esses, irmãs? Que torrões são esses? São tantos torrões, né? Temperamento, inflexibilidade, amargura, ódio, rancor, ansiedade. Tem mais? Tem. Inveja, orgulho, altivez. E por aí vai. Por aí vai. No livro de Romanos, no capítulo 9, do versículo 19 ao 21, olha o que ele fala. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo é formado, pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Quando esses torrões precisam ser tirados na nossa vida, a gente fala, ai Deus, por que tirar isso? Eu já mudei tanto, já tirei isso, precisa ser mais isso. Precisa tirar aquilo também, mas está doendo. Eu já mudei tanto, preciso mudar mais meu temperamento. Eu preciso mudar mais a minha mente, a minha atitude, a maneira que eu sou, sim. Precisamos mudar, sim. Mas o que mais a gente sabe fazer é questionar e ser duro. Por que eu tenho que tirar isso da minha vida? Por que eu tenho que mudar meu temperamento? Por que eu tenho que ser diferente? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que ser passivo? Por que eu tenho tantos porquês? Mas a palavra de Deus, nós acabamos de ler, pode a obra que Ele criou contestar com aquele Criador? Não!
Ele nos criou, Ele nos formou. Por que eu moro aqui em Itapetininga? Por que eu não nasci em tal lugar? Por que eu não vim de olhos verdes? Por que eu não sou loira? Por quê? Nós somos a melhor obra que o Pai criou. E o que Ele tem para mim e para você é grande. É grande. Ele quer fazer de mim e de você o vaso que Ele idealizou. O vaso que Ele desejou. Ele quer fazer de mim e de você uma melhor mãe, um melhor pai. Ele quer fazer de mim e de você a melhor filho, a melhor filha. Ele quer fazer de você o melhor profissional. Ele quer fazer de mim e de você o melhor que Ele criou, o melhor homem de Deus, a melhor mãe. Ele quer fazer de mim e de você o melhor. O melhor, pois Ele nos idealizou. Ele nos idealizou. E Jeremias começou a observar. Deus quer tocar em áreas das nossas vidas que ainda não demos acesso ao oleiro. Áreas que precisam ser trabalhadas. Áreas que precisam ser mudadas. São as pequenas pedrinhas imperceptíveis que impede o oleiro de moldar o vaso. Que impede o oleiro de fazer o barro. Alguns vasos, alguns barros já estão prontos, mas não serve para ser vaso. Ainda não serve para ser vaso. Por quê? Por que ainda não serve? Porque tem tantas coisas que nós precisamos entender na palavra de Deus, que o barro na mão do oleiro, ele tem um valor tremendo. Um valor tremendo. Você vê alguém brigando por barro aí? Dá uma briga danada, né? Não. Agora, vê uma jazida de ouro, um petróleo. Aí tem briga. Mas barro, você não vai ver ninguém brigando por barro. O mundo não dá o valor que eu e você temos. Não nos valoriza. Mas temos um oleiro que morreu na cruz e verteu um sangue precioso. Este preço que foi pago por mim e por você foi sangue. Sangue. Por que Ele nos escolheu da argila? Porque dentro de nós Ele já plantou, já nos fez com a possibilidade e a flexibilidade de moldar a minha vida e a sua vida. Nós não fomos feitos de areia, porque a areia não tem liga. Nós somos feitos de barro, porque o barro pode ser trabalhado, pode ser moldado, pode ser quebrado, pode ser desfeito e refeito novamente. E nas mãos desse oleiro, todo dia é um recomeço. Nas mãos do oleiro, todo dia é recomeço na nossa vida. Por isso eu preciso estar nas mãos do oleiro, não somente na casa do oleiro. Todo dia é um recomeço. E quando a gente observa o trabalho do oleiro, Jeremias ficou olhando ali. Ele falou, mas por que o oleiro pegou aquele barro, amassou e colocou no centro daquela roda? Porque ele não pega o vaso e vai direto ali, não. Ele escolhe, ele prepara, separa os torrões. Aí ele começa a amassar para dar liga ao barro, para fazer o vaso. Depois que ele viu que está prontinho, está legal, está prontinha a massa. Ele leva para onde? Para a roda. E ele pega aquele barro
ele centraliza no meio daquela roda. Ele centraliza o barro no meio daquela roda. E ele começa a trabalhar. Porque o barro... Por que a matéria-prima do oleiro é o barro? Porque o barro é facilmente ser tratado, maleável, flexível, e ele pode trabalhar ali do jeito que ele quer. Por que eu falei que o oleiro, quando está entregue a sua obra ali, ele é soberano? Porque ele molda do jeito que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer, ele dá forma ao vaso que ele quer. E Jeremias observou que ele pegava aquele barro e centralizava ali no meio daquela roda. Queridos, o que nós podemos entender com isso é que nas mãos do oleiro, nós estamos no centro da vontade dele. Por que eu falei que nós temos que, na casa do oleiro, estar nas mãos do oleiro? Não somente na casa do oleiro. E ele pegou aquele barro, ele pôs ali no meio daquela roda, e sabe o que é interessante? O que movimenta aquela massa para fazer o vaso é o pezinho do oleiro. Só fica assim, ó, rodando. E o barro ali no meio. O barro ali no meio. Oh! Nós estamos aqui no centro da vontade de Deus. A minha vida e a sua vida tá movimentando. O Espírito Santo está movimentando, está trabalhando, está falando, está ali, moldando. E na casa do oleiro, tem algo interessante também. Tem algo maravilhoso que a gente aprende com o oleiro. Quando ele pega aquele barro e coloca ali e começa a movimentar o pezinho dele, o que vai dar forma àquele vaso é o quê? É o quê, igreja? As mãos do oleiro. O que dá forma ao vaso é as mãos do oleiro. O que dá forma à minha vida e sua vida é nós estarmos na mão do oleiro e não somente na casa. Para o Senhor movimentar, o Espírito Santo trabalhar e moldar a minha vida e sua vida, nós precisamos estar no centro daquela roda, no centro da vontade do Senhor. Falar, Senhor, eu estou aqui como um barro nas tuas mãos. E nós entendemos que o barro na mão de qualquer um é só barro, mas barro na mão do oleiro é vaso. Barro na mão do oleiro é vaso. E não há barro perdido para o oleiro, não. Não tem barro perdido para o oleiro, não. Quando Jeremias viu ele fazendo e aquele vaso se quebrou, que ele pegou aquele barro e falou, não quero mais. Jogou aquele barro fora? Não. Ele pegou aquele barro, foi lá de novo, pôs o pezinho dele, centralizou lá no meio e começou. E começou a amassar. E amassar. E amassar, e quebrar. É isso que o oleiro quer fazer na minha vida e na sua vida. Quebrar quantas vezes for necessário para que sejamos vasos de honra. O vaso que ele idealizou, o vaso que ele sonhou, o vaso que ele projetou. É isso que ele quer fazer. Tem um louvor que fala: teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo e de novo. Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo e de novo.
mas está doendo, Senhor. Está machucando, está doendo. Ei, queridos. Às vezes você está aqui, olha para o seu irmão, vendo ali o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo falando, agindo, e você fica falando, nossa, porque esse vaso está tão bonito, esse vaso está florescendo? Porque ele está nas mãos do oleiro, não está na casa, queridos. Devemos parar de ser espectadores daquilo que Deus está fazendo na vida do nosso irmão. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer o melhor em mim, você também. Na casa do oleiro nós não podemos ser espectadores, nós temos que ser participantes da glória e presença do Senhor. E você sabe o que desfaz os torrões para que a massa, o oleiro possa pegar, amassar e dar liga? É a água. É a água. E a água simboliza o Espírito Santo. É o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida nessa noite. Ele quer que o Espírito Santo venha tirar as pedrinhas, as impurezas, os torrões, que está impedindo o oleiro de amassar aquele barro. Nas mãos do oleiro, nós temos que ser, o quê? Maleável. Nas mãos do oleiro, nós temos que ser o quê? Maleável. Então, por que nós sabemos o que temos que ser e não fazemos? Por que nós sabemos o que temos que ser e não fazemos? Você tem vindo aqui é a casa do oleiro. Deus tem falado? Tem falado? Tem ouvido Deus falar nesse lugar? A palavra do Senhor fala que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Na casa do oleiro, nós ouvimos Deus falar. Mas se não praticamos, não estamos na mão do oleiro. Por isso que a palavra de Deus fala, para não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Depois que o oleiro pegou, separou o barro, preparou aquela massa, levou na roda, fez ali aquele vaso e começou a moldar. Vem uma outra etapa. Uma outra etapa. E essa etapa é a mais difícil. O vaso, depois de pronto, ele vai para onde? Vai para onde? Mais alto, igreja. Quando a gente vê fogo, a gente fala assim, fogo, fogo. Não, a gente fala, fogo! Não é assim? A gente não grita, fogo! Depois de sermos moldados, trabalhados pelo Espírito Santo, nós temos que ir para o fogo, para o forno das provações, o forno das dificuldades. Mas quando as mãos do oleiro estão moldando aquele vaso, quando ele se quebrou na mão do oleiro, Jeremias começou a observar e viu, mas por que se quebrou? Aí eu fui olhar lá também, ver a historinha, por que o vaso se quebra na mão do oleiro? A massa até é boa, o barro é bom. E o barro está nas mãos de quem? Do oleiro, do especialista. Por que não deu certo? Porque na linguagem deles, sabe o que eles falam? O barro espirrou. O barro espirrou. Nós, nas mãos do oleiro, nós precisamos estar nas mãos e no centro da vontade dele. Porque senão, nós vamos espirrar.
vai espirrar para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Vai rachar, vai dar ar, vai acontecer um monte de coisa. Mas o oleiro, ele é soberano. Ele sabe trabalhar nas áreas mais difíceis, nos vasos mais improváveis, no barro mais, que a pessoa olha e fala, não, esse barro não tem jeito. Ele fala, não, pode trazer aqui que nas minhas mãos esse vaso tem jeito sim. Esse vaso eu vou trabalhar e eu vou dar forma nele. Eu vou dar forma que ele precisa. E este vaso na mão do oleiro, depois de pronto, moldado, prontinho, ele pega aquele vaso e leva para o forno. Ele leva para o forno. O que me faz forte para vencer? O que te faz pronto para vencer? São o quê? Difícil de falar, né? O pastor falou isso domingo, né? Ele pregou lá na igreja do pastor e falou que quem queria paciência, que pedisse tribulação, né? O que nos faz resistente é o forno e o fogo. São as provações. Elas é que nos fazem forte e resistente. O barro, quando o vaso pronto, levado no forno, ele resiste a alta temperatura. Eu e você, na presença desse Deus, na mão do oleiro, conseguimos enfrentar qualquer luta, qualquer tempestade, qualquer tribulação, qualquer problema, porque estamos seguros e abrigados nas mãos do oleiro. Queremos estar prontos para enfrentar as provações, o fogo, o forno. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentou a fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. Mas eles o que? Saíram de lá intactos. Intactos. Porque estavam na mão do oleiro. Eu e você precisamos estar nas mãos do oleiro, para passarmos as provações e sairmos delas intactos. Intactos, protegidos. E depois disso, o vaso prontinho, o oleiro vai lá, pega o vaso, coloca num lugar de destaque, e o que ele faz? Só fica contemplando a sua obra. Oh, esse vaso deu certo. Oh, esse vaso está perfeito. Ah, sabe aquele vaso ali que tentou espirrar para aquele lado? Sabe aquele vaso que deu ar ali na hora de escolher? Sabe aquele vaso que rachou na hora de ir ao forno? Eu amassei, refiz ele de novo, e quantas vezes forem necessário eu faço de novo, até que ele esteja pronto para ser honrado. E ele coloca aquele vaso, e ele começa a observar, e se alegrar com a obra que ele criou. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Nós precisamos não somente estar na casa do oleiro, mas nas mãos do oleiro. E nós já entendemos que na casa do oleiro, barro se torna vaso. Algo simples, ele faz formoso. Algo que ninguém dá valor, ele faz algo precioso. Algo precioso. É assim que nós temos que estar na casa do oleiro. Deixar ele trabalhar nas nossas vidas e fazer da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Mas você pode perguntar, mas o que é estar nas mãos do oleiro? É deixar ele fazer o que ele tem falado aqui.
Nós temos ouvido Deus falar. Estar nas mãos do oleiro é deixar Ele fazer aquilo que Ele tem falado. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E que você prestasse atenção nisso que eu vou ler agora. E que deixasse já o Espírito Santo tirar essas pedrinhas imperceptíveis que até agora você não permitiu que Deus trabalhasse. Em relacionamentos, em caráter, temperamentos. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar o vaso. Deixa Deus trabalhar este vaso. Vaso que foi refeito. Ele foi criado com uma finalidade. Enfeita a sala do Palácio Real. Seus desenhos e cores foram minuciosamente escolhidos. Seu design foi inspirado no artista mais reconhecido que existe. Estava feliz, pois finalmente, depois de anos e anos encostado na parede da olaria, seu dono havia vendido a sua melhor obra de arte, a sua melhor criação, para que ficasse exposto no Palácio Real. Um lugar nobre, digno de visitação de reis e príncipes. Chegando ao seu destino, o vaso foi colocado numa pilastra de gesso, que eram delicadamente trabalhada e esculpida à mão. Ao olhar ao redor, o vaso viu que havia muitos com ele, até mais bonitos, grandes e formosos. Descobriu que ele não era o único e que todos eles serviam para a mesma função. Servia de apoio para as orquídeas reais. Todos que passavam naquela sala elogiavam as flores e nunca os vasos. Aquele vaso ficou frustrado, porque além de descobrir que não era único, ele servia para que outros fossem reconhecidos através da sua funcionalidade. Certo dia, uma criança foi brincar, bateu no vaso, que caiu e se quebrou. Enviado às pressas para a casa do oleiro, como uma pessoa indo ao pronto-socorro, se lamentava, pois a dor da frustração era maior do que a dor dos seus cacos. O oleiro amava demais aquele vaso. Foi sua melhor criação. Doeu muito. O oleiro quebrou o vaso todinho e mergulhou seus cacos na água. E o que era vaso nobre voltou a ser barro. Mas o oleiro, com seu amor, refez o vaso. Só que não pintou, não adornou, apenas deixou simples como um vaso. Não demorou muito e foi vendido novamente, e o vaso estava entrando novamente no Palácio Real. Mas ao ser transportado para lá, percebeu que não ficaria mais na sala de entrada, mas estava passando para lugares mais secretos e mais acessíveis. E ao chegar no lugar se espantou. Estava nos aposentos do rei. O vaso agora não carregava flores, mas sim um nardo que ungia o rei todas as noites antes de dormir. O seu valor foi triplicado e a sua função era muito mais importante agora. E era o vaso do rei que transportava a beleza do rei. Deus quer te levar e me levar para lugares secretos. Nós somos criados por este oleiro.
coloca de pé no seu lugar. Se até agora você ouviu que você não tem valor, ou que se você acha simplesmente um barro sem nenhum efeito, eu quero te dizer algo. O Senhor te desejou. O Senhor te idealizou e projetou para que você dê certo, para você vencer, para você brilhar, para você avançar, para você ser moldado e receber a unção do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, para você ser cheio da glória da sua presença. Ele quer te fazer um vaso novo. Ele quer te fazer um vaso novo.